tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Bom, este homem chamado profeta Isaías era um homem da nobreza. Ele era um profeta palaciano. Ele era da aristocracia. E a vida dele mudou num tempo de crise. As crises vêm, via de regra, para ser um divisor de águas na nossa história. Ele começa a seu ministério através de uma visão que tem. E essa visão mudou a vida dele. Nessa visão, ele recebe o chamado. E era um tempo difícil, de muita crise. E eu gostaria de, brevemente, situar este homem no seu tempo, no seu espaço, para nós tirarmos daqui algumas lições. Primeiramente, era um tempo de crise política sem precedentes, porque já estava no trono, reinando em Judá, em Jerusalém, há 52 anos, o rei Uzias, um dos homens mais piedosos, um homem que alcançou riqueza, se fortaleceu, e com a morte dele a crise chegou, porque depois dele homens maus vão governar Jerusalém, como Acais, como Manassés, e a nação vai entrar numa espécie de colapso político. Se não bastasse essa crise política, Deus levanta para disciplinar o seu povo, Rezim, rei da Síria, Peca, rei de Israel, para guerrear contra o reino do sul. E esse reino do sul, vivendo acossado, encurralado, corre atrás da Síria, que era a grande potência da época, para buscar ajuda. E para receber essa ajuda tiveram que pagar pesados tributos. E então o povo começou a trabalhar à meia para pagar tantos impostos, tantos tributos. De repente essa Síria, onde foram buscar ajuda, começa a se voltar contra o reino de Judá. E agora Judá corre atrás do Egito para se livrar da Síria, tendo que pagar mais tributos, mais impostos. E o povo começou a ficar sobrecarregado. Nessa conjuntura de pobreza, de crise interna, de crise externa, começa a gerar uma espécie de aproveitamento da crise, a ponto de homens comprarem casa a casa, campo a campo, se tornando os únicos senhores da terra. Daqui a pouco, os legisladores começam a decretar leis injustas para oprimir o povo. Isso vai desembocar numa grande crise moral, a ponto do povo inverter valores, chamando luz de trevas, trevas de luz, doce de amargo, amargo de doce. A coisa estava de ponta cabeça, às avessas. Se isso for levado para o campo espiritual, era pior ainda. Ele começa a profecia dele dizendo que o povo de Deus, Judá, era pior do que os animais irracionais, porque o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a pessoa que lida com ele na manjedoura, mas Judá não conhecia Deus, o seu Deus. Então é uma época de crise, e agora, mais do que isso, uma época de luto nacional. Uma época em que Judá tinha perdido o seu grande monarca, o rei Uzias. E nessa crise é que a Bíblia diz que Isaías vai ao templo. E ao chegar no templo, ele tem uma grande visão. Irmãos, não há nada místico no templo, mas é muito importante quando alguém passando uma crise, em vez de se voltar contra Deus, virar as costas para Deus, ou se insurgir contra Deus, ou ficar amargo com Deus, ou até mesmo descrer da realidade de Deus, nesta hora você entrar na casa de Deus. Foi o que aconteceu com Asaf.
Ele estava numa grande crise existencial, e ele estava invejando os ímpios, a prosperidade dos ímpios. Ele chegou a pensar que não valia a pena ser crente, que não valia a pena ser piedoso, lavar as mãos na inocência, até que ele entrou na casa de Deus. O nevoeiro saiu, a luz chegou, o entendimento veio, a compreensão tornou-se mais lúcida, e ele então compreendeu que ele sim era um homem muito privilegiado. Apesar das lutas, ele tinha Deus como a sua herança, ele tinha segurança espiritual. Os ímpios só tinham riqueza, e como dizia aí nosso mais contemporâneo, John Rockefeller, o homem mais pobre do mundo é aquele que só tem dinheiro. E nós podíamos dizer, o homem mais rico do mundo é aquele que, embora talvez não possuindo nada, tem Deus. Deus é a sua riqueza, Deus é a sua herança. Pois bem, quando Isaías entra no templo, ele vai ter 3 visões bem claras. Primeiro, ele olhou para cima. E ao olhar para cima, ele vai descobrir algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Em outras palavras, a terra tem crise, os tronos da terra ficam vazios, mas o trono do céu jamais estará vazio. As crises da terra não abalam o trono do céu. Deus está assentado num alto e sublime trono. Ele tem o universo nas suas mãos, ele tem a história sob o seu controle, ele dirige as nações, ele governa a igreja, ele dirige a sua vida. Ele não é pego de surpresa, ele não fica em apuros. Pode ter luta aqui, pode ter crise aqui, pode ter desespero aqui, mas o trono de Deus é inabalável. Mas mais do que isso, quando ele olha para cima e vê Deus soberano, assentado num alto e sublime trono, ele vai ver também seres celestiais, os mais sublimes, os serafins, que estão ao redor do trono, e estão cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não apenas ele é o Todo-Poderoso, mas ele é santo em sua essência. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Na verdade, este é o atributo essencial de Deus. Você não vai encontrar na sua Bíblia assim, Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Deus é fiel, fiel, fiel. Deus é justo, justo, justo. Mas você vai encontrar, Deus é santo, santo, santo. Porque todos os outros atributos de Deus são marcados pela santidade. O amor de Deus é santo, a ira de Deus é santa, a bondade de Deus é santa. Deus é santo na sua essência. E esse que está no trono é santo, santo, santo. É curioso que os próprios seres celestiais, que na descrição de Isaías tem 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava. Em outras palavras, eles usavam das 6 asas 4 para adorar e 2 para servir. Em outras palavras, primeiro você adora, depois você serve. Primeiro você se curva diante da majestade de Deus, então você se dispõe a fazer a sua obra. Não há missão sem adoração. Não há serviço sem você primeiro se prostrar diante daquele que é a majestade, que é santo, santo, santo. Mas eles proclamam mais, não só quem Deus é, mas eles proclamam também o que Deus faz. Ele é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode ver a glória de Deus estampada no sorriso de uma criança, no perfume de uma flor, no mistério de uma gota de orvalho que não há nenhuma parecida com a outra. Cada gota de orvalho é única e singular, como as suas digitais. Quando você olha, toda a terra está cheia da bondade de Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, as digitais do seu Deus estão presentes em cada lugar que você olhar.
E a primeira coisa para resolver as nossas crises interiores, meus amados, é saber quem Deus é. E saber que Ele está no trono. E saber que o seu trono nunca vai ser abalado. E saber que Ele está no controle de tudo. E saber que Ele jamais perdeu as rédeas da história. Saber que Ele reina. E que a nossa vida está nas mãos dEle. Mas agora Isaías vai ter uma segunda visão. Em vez de olhar para cima, ele olha para dentro. E quando ele olha para dentro, ele solta um ai de angústia, de dor. É o mesmo ai de uma mãe que chora pelo luto de um filho único. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Até então Isaías estava distribuindo ais para muitas pessoas, para os avarentos, para os beberrões, para os iníquos, para os moralmente depravados, para os arrogantes, para os farristas. Até então ele está olhando o erro de um, o pecado do outro, a iniquidade do outro, e ele está olhando o cenário à sua volta, está tudo maculado, manchado, corrompido. Mas quando ele vê Deus na sua santidade, na sua glória, ele não consegue olhar mais senão para dentro dele mesmo e dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Eu estava fazendo uma mentoria hoje, o curso de pregação de manhã e à tarde, e uma pergunta foi feita: como é que eu posso olhar para dentro de mim mesmo, se não é um perigo olhar para dentro de você mesmo e cultivar uma espécie de soberba, de arrogância, de altivez? A minha resposta foi o seguinte: bom, é impossível alguém conhecer a Deus e ser arrogante. Quem pode ficar de nariz empinado na presença daquele que é o todo-poderoso Deus e é santo, santo, santo? Quem pode ficar de peito estufado igual um pavão diante de Deus? Se os mais sublimes seres celestiais na presença dele cobrem o rosto, cobrem os pés. Quando você está na presença de Deus, a sensação que você tem é a de Jó: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Quando você contempla quem é Deus, a sensação que você tem é a sensação de Pedro: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Quando você contempla a glória de Deus, a sensação que você tem é a sensação de Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará o corpo desta morte, ou da morte deste corpo? A sensação que você tem é a sensação de Isaías: ai de mim, Senhor, ai de mim. Não tem como ficar de nariz empinado, não tem como. Agora, é curioso que Isaías, ao reconhecer o seu pecado, ele destaca o pecado da língua. Ele podia dizer outras coisas, mas diz: ai de mim, porque eu sou um de lábios impuros. E talvez, meus irmãos, um dos pecados mais complicados da nossa vida é exatamente o pecado da língua. É por isso que Tiago diz que se você domina a sua língua, você é um perfeito varão. Aliás, Tiago diz que o homem, com a sua capacidade, com o seu engenho intelectual, ele é capaz de domar feras, domar tudo. Doma leão, doma urso, doma as feras do campo. Mas a fera mais peçonhenta e mais perigosa do mundo é aquela fera que se esconde na toca atrás dos dentes. O homem não consegue domar. Às vezes dos nossos lábios emanam palavras chulas, sujas, vergonhosas, desastrosas, maledicentes, cheias de veneno. E talvez Isaías não tivesse percepção, noção de quão pecador ele era, até que viu a Deus na sua glória. Ai de mim!
E a primeira coisa que eu chamo a atenção dos meus irmãos é que a consciência de pecado precisa nos levar a esse sentimento de tristeza, de dor, de angústia. Como uma mãe que chora pela ausência do filho único. Ai de mim, eu estou perdido. Mas note vocês outra coisa maravilhosa nesta visão de Isaías, é que se ficasse apenas na visão da consciência do pecado, isso poderia levá-lo para um poço de culpa e de angústia. Talvez, como alguns hoje usam o termo, levar Isaías ao desespero do remorso, que leva, inclusive, ao suicídio. Mas louvado seja Deus, ao ter percepção do seu pecado, está registrado que um dos serafins voam para ele, arranca lá do altar, que está em chamas, queimando o sacrifício, e tira uma brasa. E vai lá em Isaías, toca a sua boca, purifica os seus lábios, e proclama para ele: eis que os teus lábios, que a tua boca foi tocada, os teus lábios foram purificados, os teus pecados foram perdoados, está limpo, está purificado, não tem mais culpa, não tem mais pesar, não tem mais dor, não tem mais lamento, não tem mais ai. Isso é maravilhoso, porque tantas vezes nós também gememos debaixo da canga do pecado, do chicote da culpa, do tormento das nossas iniquidades, que são tantas. Precisamos do perdão, precisamos da cura, precisamos da restauração, precisamos que a nossa consciência seja liberta desse azorrague impiedoso da culpa que nos fustiga. Como é precioso você receber o perdão. Como é precioso você tirar esse fardo das suas costas. Como é precioso você saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como é precioso você saber que quando você tem convicção de pecado e chega ao sincero arrependimento e à confissão, há imediatamente perdão e restauração, e tudo se faz novo. Mas agora, depois que ele tem esta visão de cima e de dentro, agora ele tem uma visão para fora. Do clamor de Deus e da necessidade do mundo. E se Deus é santo, 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 se Deus é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, a pergunta vem no plural: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E nesse momento Isaías, cônscio da soberania de Deus, cônscio do perdão dos seus pecados, não se faz de surdo, não se faz de desentendido, ele se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Note uma coisa, não há chamado sem perdão. Primeiro Deus purifica o pecado, depois Deus chama, depois Deus envia. Primeiro Deus trata conosco, primeiro Deus lida com o nosso coração, depois então Deus nos desafia a abraçarmos a sua obra. E hoje, num culto que nós chamamos de a grande comissão, é muito importante você entender que todo aquele que foi chamado é também um enviado. Todo aquele que foi reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo, agora é um ministro da reconciliação. Você não precisa ter um chamado místico, você precisa ouvir uma voz e obedecê-la. E eu quero desafiar você, meu irmão, a se colocar nas mãos de Deus, porque a necessidade existe, lá dentro da sua casa, lá na sua família, lá na sua parentela, lá no seu bairro, lá na sua empresa, lá no seu trabalho,
lá na sua escola, lá onde você for, a necessidade está aí. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É você. É você. Não importa se você é jovem, não importa se você já é de idade avançada, o chamado é para você. E eu queria concluir só contando para vocês um fato da minha vida. Eu nasci já num lar cristão, e a minha mãe, na época que ela estava no estado adiantado da gravidez me esperando, o médico recomendou para ela: ou você sacrifica o bebê, tira o bebê, ou você morre. Não tem uma terceira via. Ou poupa a mãe, ou então a criança morre junto com a mãe. E a minha mãe tomou a decisão de não me sacrificar, mas de fazer um voto para Deus, dizer: Deus, se tu poupares a minha vida, eu consagro este filho para ti, para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a minha mãe, e eu nasci. E ela nunca me contou essa história. Ela era analfabeta. Ela nunca assentou-se num banco de escola, mas era uma mulher sábia. Ela entendia que se ela me contasse isso, eu seria induzido a ser pastor e não chamado para ser pastor. E a minha conversão, embora tenha nascido dentro de um lar cristão, aconteceu na minha adolescência. E foi muito curioso, foi num domingo. E eu ia para a igreja, eu nunca deixei de frequentar a igreja, de ir para a igreja, mas meu coração não estava na igreja. Meu coração não estava na palavra, meu coração não estava em Jesus. Eu morava numa região rural, e na hora da escola bíblica dominical, a meninada da rua passava para ir para o campo jogar bola, e o meu coração ia com eles. Eu tinha vontade de estar lá. Se meu pai não me proibisse, eu ia para lá. E um dia, depois do culto da manhã, eu vou para uma casa de um amigo e estou escutando música e dançando sozinho. Naquela época que pulava rock and roll, estou lá. Quando de repente, sem que ninguém falasse comigo, sem que escutasse uma voz celestial, sem que acontecesse nada místico, eu escutei uma voz: você está fora do seu lugar, isso aqui não dá prazer não, isso aqui não faz sentido não. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Naquele momento fui tomado de uma certeza da salvação, da vida eterna, uma alegria inundou minha vida, meu coração foi transformado radicalmente. Radicalmente. Procurei os irmãos, eu estudava na cidade do interior, fiz a minha pública profissão de fé, e já era batizado de criança, sozinho, não tive ninguém para me acompanhar na minha cerimônia de ser recebido. Depois, com 18 anos, fui eleito diácono. E eu, com fome da palavra, li a Bíblia com voracidade. Domingo à tarde, saía sozinho para os bairros, para os morros, batendo de porta em porta, falando de Jesus. Até o dia que me deu uma vontade imensa de falar, de pregar. E meu pai era presbítero da igreja lá, da roça do interior. Falei com ele: será que eles não deixam eu pregar não? Meu pai ficou muito espantado com meu pedido. Falou: eu vou conversar com os outros presbíteros, se eles deixarem. Conversaram, me deixaram pregar. Eu confesso que eu preguei igual o Arival, 15 minutos. E com 15 minutos eu não tinha mais assunto para falar também não. E aí um outro convite, e aí as pessoas começaram a falar: olha, acho que você tem dom para pastor. Eu falei: de jeito nenhum, não quero nem saber disso. Meu sonho é ser político, eu quero ser político, eu quero ser advogado. Até um dia que eu estou conversando com um presbítero da igreja, muito querido, e eu disse assim para ele: olha, eu na verdade, eu quero realizar meus sonhos. Eu quero ser um político de projeção, quero ser um advogado de projeção. Agora, quando eu terminar meus sonhos, e já no final da minha vida, eu quero ir para um seminário. Aí eu quero me preparar para os últimos dias da minha vida, eu pregar a palavra de Deus. Esse homem botou o dedo no meu nariz, com muita coragem e com muita autoridade, disse: você está querendo dar as sobras, o resto para Deus. Deus não é Deus de sobra e nem de resto. Deus quer você hoje, Deus quer você agora, com a sua juventude.
Gente, eu não sei explicar, mas essa palavra entrou no meu coração como uma flecha, como uma bala. E ali, naquele momento, todas as minhas reservas acabaram, todos os meus sonhos acabaram, e uma alegria e uma convicção inabalável de que Deus estava me chamando para ser pastor. Larguei tudo para lá. Eu trabalhava na época na Emater, Ministério de Agricultura, e eu fui falar para o meu chefe que eu estava indo para o seminário. Ele falou: você é louco, você é um rapaz inteligente, você tem futuro, você não vai criar família, você não vai poder dar pão, roupa para a sua família, você vai passar necessidade, larga a mão dessa ideia. Eu falei: não, eu vou ser pastor, eu quero ser pastor. O modelo que eu tinha de pastor lá da roça era pastor que cuidava de 4, 5 igrejas, que tinha 2 camisas, uma era remendada. Esse era o modelo que eu tinha, e era isso que eu queria. Eu sou pastor há 39 anos, nunca me arrependi um dia de ser pastor, nunca. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Atender o chamado de Deus é algo maravilhoso. E a voz de Deus cruza os séculos e chega hoje a você, aqui, é a você que está me acompanhando. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus abençoe você.